Meus irmãos, nesse momento nós queremos agradecer a você, nosso querido visitante, que no dia de hoje nos alegra com a sua presença. Sinta-se bem, sinta-se à vontade em nosso meio, que o Senhor Jesus possa falar grandemente ao seu coração. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Convido você a assim abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. O texto é grande, né? 41 versículos. São 5 pontos, 15 minutos cada ponto. Por isso que a gente deu uma corrida aí. Tô brincando. Vai ser rápido. Mas então o que nós vamos fazer? Cada ponto do sermão nós vamos ler o texto, tá? Então vou falar primeiro os versículos 1 a 7. Nós vamos ler e nós vamos assim pensar no texto. Então, fica com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia, para que a gente possa então fazer dessa maneira. E assim a gente vai, para não ter que ler o texto duas vezes. Então a gente vai ler o texto, voltar versículo por versículo, e aí nós vamos perder um pouco de tempo em duas leituras. Tá bom? Combinado? Então a gente vai por partes. Fica com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nós chegamos aqui no 6º milagre que João relata. Você consegue lembrar os 7 milagres? Primeiro, Jesus transforma a água em vinho. Depois ele cura o filho do oficial do rei. Terceiro milagre? Qual é o terceiro? Sogra de Pedro aí, ó, vão viajando. Vamos lá, ó. Primeiro, então, ele transforma a água em vinho. Depois ele cura o filho do oficial do rei. Ele multiplica pães e peixes. Depois ele anda por sobre as águas. Ele cura aquele jovem, ou aquele homem, na verdade, que há 38 anos estava no tanque de Betesda. E agora, então, nós chegamos nesse texto, que é um texto maravilhoso. Lembre que o contexto aqui é o contexto da festa dos tabernáculos. Jesus está ali naquela festa e agora já está chegando o 7º dia, na verdade está no sábado, e agora então, Jesus vai demonstrar mais uma vez, por meio do seu poder, um sinal extraordinário. Até aqui já deu para você se lembrar. Por que João não usa o termo milagres? Você lembra? Ele usa o termo sinais. Por quê? Os sinais testificam quem Jesus é. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Ele é o Salvador de todas as coisas. Então, de maneira diferente, agora João nos apresenta esses milagres, que aqui denominados sinais, que são mais fortes, porque eles demonstram quem Jesus é. Lembre que todos esses milagres demonstram que Jesus, ele não apenas criou todas as coisas, ele tem toda a lei, as leis da natureza na sua própria mão. Jesus, então, controla essas leis, porque ele é o Criador das leis. Imagine, irmãos, alguém transformar água em vinho. Alguém com apenas uma palavra dizer, vai, e agora o filho daquele homem é curado. Alguém que pode curar um homem que há 38 anos está em um poço e ninguém pode fazer nada por ele. Alguém que multiplica pães. Alguém que anda por sobre as águas, e agora alguém que tem o poder de curar um jovem de nascença. Meus irmãos, lembre que agora João está mostrando para nós o aumento desse conflito. E olhe para você perceber, olhe aqui para mim, grave essa frase: evidências não podem trazer salvação. Você sabia disso? Vou repetir. Nossa fé não é baseada em evidências. Se fé fosse baseada em evidências, esses homens tinham motivo de sobra para crer. Mas a fé é um dom de Deus. Só pode crer quem é presenteado por Deus, nem cego de nascença. Você percebeu isso? Irmãos, nenhum milagre é feito à toa. Todos os milagres são pedagógicos. Jesus está agindo com um propósito
e ele está querendo mostrar para aqueles homens que ele, sendo a luz do mundo, ele pode trazer luz a um cego. E ele também nos apresenta que existem cegos que são mais cegos que os cegos. Sabia? Tem pessoas que acham ver, acham enxergar, mas na verdade elas são cegas. Mais cegas do que os cegos. Então gostaria de convidá-lo a olhar para esse texto. E os primeiros versos que nós iremos ler estão dos versos 1 a 7. Eu convido então a acompanhar na sua Bíblia os versos 1 a 7. E a primeira lição que o texto nos mostra é exatamente essa. Jesus, a luz do mundo, ele traz luz em meio às trevas. Vamos ler o texto? Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, lembrem então que o contexto é exatamente qual? Esse dia era sábado. Lembre que quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, qual foi o ataque? Jesus curou aquele homem naquele tanque de Betesda e aquele dia era sábado. Isso aqui é importante. Lembre que a acusação que pesava sobre Jesus era que alguém poderia no sábado carregar o leito de alguém que era enfermo. Agora, alguém não podia curar no sábado. Contradição. Carregar o leito de um deficiente pode, mas curá-lo para que ele não carregue mais o leito, não podia. Então veja que o legalismo, ele é complicado. Mas olhe comigo aí, e vai acompanhando na sua Bíblia, os olhos aí. No verso 1 nós temos uma informação, irmãos. Essa informação é um problema. Ali naquele lugar havia um cego, e esse cego, o texto deixa bem claro, é um cego de nascença. Só para você entender, sendo redundante, um cego de nascença é alguém que nunca viu a luz. Então, o estado desse homem a vida inteira era um estado de total trevas. Mas agora, olhe a especulação dos discípulos. E os discípulos falam algo que talvez você que está aqui crê nisso. Porque essa ideia, ela é repetida. E agora, ao verem aquele cego, o verso 2 nos diz que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Irmãos, na argumentação, na ciência da argumentação, existem falácias e existem falsos dilemas. Quer ver? Um dos falsos dilemas está aqui, é quando alguém lhe faz uma pergunta, como se aquela pergunta tivesse apenas duas respostas. Mas você sabe que às vezes uma pergunta não tem apenas duas respostas. Existe um aspecto maior. E agora então eles falam desse falso dilema. Olha a pergunta que eles fazem. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Interessante isso, né, irmãos? Aqui nós estamos diante de um problema. Não só um problema físico daquele homem. Agora nós vemos um problema de crenças erradas dos discípulos. As pessoas, elas têm em sua caminhada crenças erradas, crenças equivocadas, e que muitas vezes elas reproduzem aquilo como se fosse verdade. Porque agora o que eles estão dizendo é: Senhor, alguma coisa esse homem fez, para que ele possa estar nesse estado. É como se eles estivessem dizendo: não, nós somos pessoas sem nenhuma limitação, porque nós somos bons, porque nós não pecamos. Mas este homem, ele pecou. Mas se ele não pecou, seus pais pecaram. E aí nós estamos diante de
uma crença de maldição hereditária. Você já viu isso? Ah lá, fulano é daquele jeito, porque o pai dele é daquele jeito, porque o avô dele era daquele jeito, porque o bisavô dele era daquele jeito. Aquilo é uma maldição. E aí a gente não vê que está reproduzindo essa mesma coisa. Ou quando apontamos o dedo para alguém, dizemos assim, está vendo fulano? Fulano, ele está daquele jeito, ele está enfermo, ele está acamado, porque ele é um grande pecador. É isso que está acontecendo. Os discípulos estão apontando o dedo para aquele homem e estão reproduzindo crenças erradas que ele tem. Por isso que eles estão diante de um falso dilema. A resposta não é baseada em quem pecou, o pai ou a mãe. Há uma outra perspectiva. Irmão, só para efeito de parêntese, porque quando a gente fala de maldição hereditária, as pessoas usam aquele texto, a maldição dos pais nos filhos e tal e tal. Aquilo ali é consequência. Vou dar um exemplo. Vou usar o Tissé de novo. Eu usei o Tissé domingo passado. Vou usar o Tissé aqui. Vamos colocar que o Tissé, ele constitui a sua família, e agora o Tissé vira um alcoólatra, ou um alcoólico. Não pode ser alcoólatra mais, um alcoólico. E ele então começa a consumir todo o seu dinheiro no vício da bebida. É claro que isso vai prejudicar a sua família. Ou se ele começa a jogar no tigrinho, né, no jogo do tigrinho, apostar todo o seu dinheiro, isso vai prejudicar a família. Então, o que acontece muitas vezes é a consequência de pecados que respingam nos filhos como consequência, não é no sentido de uma maldição hereditária. Quer ver um aspecto mais profundo para você entender o que eu quero dizer? Por exemplo, alguém tem uma vida sexual depravada, dissoluta, e ele contrai o vírus do HIV, e ele contamina a sua esposa, e a sua esposa se engravida, e ela também o seu filho é contaminado por aquele vírus. Então são consequências do pecado que são transmitidas para a família, mas isso não é maldição hereditária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o texto diz que quando a graça de Jesus achega àquela casa, aquela família, ela é transformada. Então não existe maldição hereditária, tá? Aquilo é uma interpretação errada do texto. Cada um vai dar conta diante de Deus dos seus próprios erros. E pronto. Olha o verso 3 então. Agora Jesus então traz a luz a isso. Olha aí. Ele diz, não, vocês estão errados. Não foi ele quem pecou, nem os pais que pecaram. E isso é muito belo. Olha aí no verso 3. Porque ele diz assim, isso aconteceu para que se manifestem nele a glória de Deus. É isso que significa as obras de Deus. A glória de Deus. Irmãos, eu acho isso muito belo. Sabe por que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, esse menino, possivelmente agora ele era um jovem já de 40 e poucos anos, um jovem de 40 e poucos anos. Agora que eu estou quase chegando aos 40, irmãos, eu estou achando 40 muito jovem. Então um jovem mais ou menos ali, segundo os eruditos, de 45 anos. Mas aquele menino, desde a sua nascença até aquele momento da sua vida, ele havia sido cego para que pudesse ser manifesto a glória de Deus. Por que isso muda o conceito? Por que isso amplifica a nossa mente? Irmãos, nenhuma dificuldade que passamos, nenhuma enfermidade que enfrentamos, nenhuma luta que bate na nossa porta, nenhuma dificuldade que chega no nosso lar, nenhum sofrimento que enfrentamos, ele acontece ao acaso. Ele acontece para que a glória de Deus seja manifesta. O Deus que nós servimos é o Deus que tem controle até sobre o nosso sofrimento. Até o nosso sofrimento, ele não é em vão. Lembra de Jó? O texto nos diz lá que os seres celestiais, os filhos de Deus, comparecem diante de Deus, e Satanás vem também. Lembra? E Deus então pergunta, onde você estava, Satanás? Ele diz, estava a rodear a terra e passear por ela. E agora Deus, ele faz uma sentença. Ele diz assim, veste o meu servo Jó? Isso é forte demais, né, irmãos? Imagine Deus falar isso de nós. Eu acho que ele não vai falar isso de nós, mas ele falou de Jó. Ele diz assim, homem íntegro, reto
temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás diz assim: mas é claro, o Senhor concedeu a ele todas as bênçãos que um homem pode ter. E aí o resto da história você conhece. Mas por que o sofrimento de Jó veio? E a resposta é: para que a glória de Deus fosse manifesta na vida de Jó. Olhe comigo o verso 4. Então agora o Senhor fala com eles. E esta frase eu vou reler. Olha aí esse versículo. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O verbo se fez carne, habitou entre nós, a luz do mundo está entre nós. Qual é o momento de agir na vida daquele homem? Era aquele momento, porque ainda é dia, Jesus estava no meio deles. Mas ele diz o quê? A noite vem. O que ele está dizendo? Que ele vai morrer. A noite vai chegar, ele vai também ser morto por nossos pecados, depositado em um túmulo, ele vai ficar ali por 3 dias. Então, o momento de agir era naquele momento. Irmãos, e aqui mais uma vez nós vemos que a obra do nosso Salvador, ela é uma obra substitutiva. Grave isso. Para que nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, Jesus nos substituiu, morrendo a morte que nós deveríamos morrer. E aí ele chega agora no verso de número 5 e 6. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais uma vez reforçando isso. Ele é a luz do mundo, ele é o que pode trazer luz em meio às trevas. E agora, irmãos, no verso 6, lá na frente você vai entender o porquê de Jesus fazer isso. Olhe comigo aí. Diz que ele cuspiu na terra. Ele fez um lodo com saliva. E ele aplicou aos olhos do cego. Jesus poderia ter dito uma palavra. Jesus poderia ter apenas o mandado ir lavar os olhos, mas Jesus não. Ele cospe na terra, ele faz um lodo e ele aplica nos olhos daquele cego. E ele dá uma ordem a esse cego. Olha o verso 7. Vai no tanque de Siloé e lá então se lave para que você possa ser curado. Irmãos, ele obedece ao Senhor. Porque imagine que esta ordem é uma ordem louca. Não é verdade? Imagine que você é cego. E aí você vai ao médico. E agora o médico ele vai pegar, ele vai cuspir no chão, ele vai fazer um lodo com a sujeira do chão e ele vai passar nos seus olhos. O que você vai fazer? Eu não vim aqui para tomar cuspe na cara. Eu vim aqui para ser curado. Mas olhe que mesmo diante desta ordem louca, ele vai e ele cumpre o que o Senhor havia mandado, ele obedece ao Senhor. Irmãos, é impossível, e não é como consequência, tá? Mas é impossível alguém que está em um processo de abertura dos olhos, ele não obedecer à luz do mundo. O tanque de Siloé era uma grande piscina, que os peregrinos usavam, lembre que nós estamos na festa dos tabernáculos, que os peregrinos usavam para tomar água. Hoje nós não sabemos a localização exata, nós sabemos que podem ser 2 tanques, que foram encontrados na arqueologia. Mas eram muito próximos ali, aquela região movimentada, onde os peregrinos ficavam. E agora então ele vai lá, e imagine essa cena. Quando ele está no tanque de Siloé, aquilo lotado de pessoas, ele agora então passa aquela água nos olhos, ele limpa aquela sujeira que estava nos seus olhos, e ele agora volta vendo. Meus irmãos, o que esta porção ela nos ensina? Eu gostaria de dizer a você que nesse trecho aqui, nós estamos falando, primeiro momento, de uma cura física. É isso que está acontecendo. Irmãos, Jesus, ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Talvez você adentrou a esse templo nessa noite e você já não tem perspectiva para a sua vida. Talvez você não entende o porquê de tanto sofrimento bater na sua porta. Irmãos, e tem dia que é pior do que os outros, né?
Tem dia que você fica até surpreso com o tamanho do sofrimento que você está passando. Mas eu gostaria que você se lembrasse disso. Mesmo em meio aos nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos glorificam a Deus, porque Ele é um Deus poderoso. Mas vamos ver os versos 8 a 12. Vamos ler juntos agora, uma só voz? Porque agora nós vamos ver que a luz do mundo tem um poder que surpreende. Olhe comigo, versos 8 a 12, vamos ler juntos, vamos lá? Então, os vizinhos... Uns diziam, vamos juntos? É ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Antes que eu esqueça aqui, que a gente às vezes esquece, né? Preste atenção em como esse homem se dirige a Jesus. A primeira consideração que ele faz é que Jesus era um homem. É isso que ele fala quando é perguntado. Mas olhe que interessante, o que nós estamos vendo? Diante do que aconteceu, as pessoas agora ficam surpreendidas, irmãos. Um homem que era cego de nascença, ele ficava ali perto do templo, e aquela região tinha pessoas assim, hein? Nós já vimos no tanque de Betesda, aquela infinidade de pessoas enfermas, mas agora nós vemos que esse era muito conhecido. As pessoas que ali estavam agora olhavam para ele e falavam, uai, mas aquele ali, eles não falavam uai não, tá, irmãos? Falavam assim, uai, aquele ali não era aquele cego, não era aquele que nós vimos aqui pedindo esmola, mas olha agora, olha o que está acontecendo com ele. Aí o outro dizia, não é ele, não parece com ele. E aí ele diz, não, sou eu. Irmãos, diante disso, nós ficamos impressionados com o que Jesus pode fazer. Não sei se já aconteceu com você, você conhece uma pessoa, e aquela pessoa era uma pessoa que ficava na sarjeta, entregue aos seus vícios, dominado pelo seu pecado, uma pessoa que vivia numa marginalização social, e agora de uma hora para outra, você olha aquela pessoa, e aquela pessoa não mais está daquele jeito. Aquela pessoa foi transformada. Antes ele era um bêbado, drogado, uma prostituta, agora é uma pessoa transformada pelo poder do Senhor. Ao ponto de, às vezes, nós nos perguntarmos, mas será que de fato eu estou contemplando isso? Os meus olhos estão vendo, aquele cego é ele mesmo. E é interessante, irmãos, porque agora começa no coração daquele homem um processo de transformação. Por isso que eu quero que você preste atenção nessas informações. Agora então, quando eles perguntam, ele diz, um homem, ou o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e estou vendo. Mas as pessoas perguntam, mas onde está esse homem que fez isso? É claro que você também ia querer conhecer, não é verdade? Um homem que tem esse poder extraordinário. Irmãos, só para você ter uma ideia do que João está querendo nos dizer, o poder de Jesus é um poder que dá medo. Lembre quando Jesus chegou naquela cidade, ele curou aquele gadareno, aquele endemoniado gadareno, que ele não podia ser contido por correntes, ele vivia no meio dos túmulos, e agora aquele homem está sentado, limpo, curado, ao ponto dos homens daquela cidade falaram, ó, vai embora, nós não queremos você aqui. O poder de Jesus é um poder que surpreende. Talvez você está perguntando assim, mas pastor, o que isso serve para a minha vida? Eu lhe digo, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que não há mais solução para as nossas vidas. Nós achamos que o nosso pecado, a nossa cegueira, ela é tão grande,
que nós não podemos mais mudar o status que nós vivemos. Mas Jesus, Ele pode mudar a nossa vida. Talvez você tenha um parente que está perdido e você já desanimou desse parente. Mas quando nós nos lembramos desse texto, irmãos, ele nos mostra exatamente isso. Jesus tem um poder que nos surpreende e Ele pode fazer na vida das pessoas o que nós não esperamos. Ele é poderoso. Mas olhe comigo, por favor. Agora nós vamos ler dos versos 13 ao verso de número 23. Porque agora você vai ver que, diante de Jesus, que é a luz do mundo, a cegueira espiritual dos religiosos, ela se torna aparente. Olhe comigo, por favor, versos de número 13 ao verso de número 23. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Lembra daquela figura do sinédrio? Lembra? Que levaram aquela mulher adúltera, os homens do sinédrio. Lembra do contexto? Eles estão tentando prender Jesus. Houve uma discussão ali, antes de nós entrarmos no capítulo 8, ali no capítulo 7, que Nicodemos diz, mas alguém pode ser preso sem ter feito nada? E aí eles não acham do que acusar Jesus. Os próprios soldados do sinédrio disseram, eu não vou mexer com esse homem não. Se vocês quiserem, vocês vão lá e prendam. Porque o que ele faz, ninguém pode fazer, a não ser que seja uma pessoa que venha de Deus. Então nós estamos nesse contexto. E agora, então, dentro desse contexto, eles pegam aquele cego e eles levam para o pastor, ou para os pastores. É como quem estivesse perguntando assim, vamos levar lá para o pastor? Que o pastor vai explicar para nós o que está acontecendo. Só que estes homens estavam cegos. Olhe comigo, por favor, então, dos versos 13 ao verso 23. Vamos ler juntos, para você não dormir? Vamos lá? Levaram... Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Só um pouquinho. Ele disse que Jesus era o homem. Olha o que ele diz agora e vamos continuar lendo juntos. Que é profeta. Respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntou a ele, perguntai a ele, idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Meus irmãos, olhe a cegueira destes homens. Olhe diante do que nós estamos. E aqui eu só gostaria de destacar algo. O legalismo faz isso, tá, irmãos? O legalismo, ele nos faz colocar um peso maior sobre a graça de Deus. Imagine você que este menino, este jovem de 45 anos, ele era cego de nascença. Imagine que agora, como foi o caso daquele que há 38 anos estava no tanque, quando você vê algo extraordinário desse acontecendo, nós fazemos festa, não é verdade?
Quando um irmão é curado de uma enfermidade gravíssima, como um câncer, nós fazemos culto de ação de graça, nós celebramos ao Senhor, tão grande livramento. Agora estes homens, ao ver o que estava acontecendo, e lembre, porque eles não querem acreditar. Por que eles não querem acreditar, irmãos? Porque isso ia colocá-los numa situação muito difícil. Aqueles que ele atacava, era evidente que ele curava pessoas. Eles chamam o cego, eles conversam com o cego. O cego agora está dizendo, eu fui curado por este homem. E eles questionam, mas quem é esse homem? Ele diz, ele é profeta. Porque só pode fazer isso um homem diferente. Eles não concordam, agora eles chamam os pais. Irmãos, olha o que o legalismo faz. Haviam combinado de que se alguém dissesse que Jesus era o Messias, que Jesus era o ungido, é isso que significa o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. Eles já haviam combinado entre eles, arrazoado entre eles. E agora, quando eles chamam o pai desse menino, ou os pais deste, vou falar menino não, desse senhor, desse jovem, eles estão perguntando, mas esse menino é o filho de vocês? Ele é cego mesmo? Ele nasceu cego? Por que eles estão perguntando isso? Porque eles queriam colocar uma dúvida assim, não, vocês colocaram esse menino para pedir, ele nunca foi cego, e agora por algum motivo financeiro, vocês estão agora falando que esse menino foi curado. Eles estão falando, ó, ele nasceu cego, isso é verdade, agora, vejam com ele. Como está dizendo assim, ó, isso não é problema meu. Irmãos, imagine que você é pai desse menino, deste homem. Seu filho foi curado de uma cegueira de nascença. Eles estão mais preocupados com o que aqueles homens vão pensar. Mas é interessante notar que não é só ele. Se você olhar no texto, olhe comigo o verso 16, ele diz assim, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas existiam outros, olha aí, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve briga entre eles. Você está entendendo o que está acontecendo? Nicodemos é um desses. Porque ele está olhando e está dizendo assim, gente, isso aqui é uma coisa lógica. Como que um pecador pode curar pessoas? E agora então há uma confusão entre eles, uma grande confusão e uma disseção entre eles, porque alguns estão começando a ver. Mas o medo de ser expulso do templo, da sinagoga, os impedia. Só para você entender o contexto, lembre que Paulo, quando leva cartas ou traz cartas para ir até Damasco, ele está com essa lei debaixo do braço. Há uma lei nossa, e essa lei é a seguinte, se alguém se converter a Cristo, ele tem que ser preso, ele tem que ser morto. Então veja que isso gera resultados. Mas a grande pergunta é, qual lei que Jesus está quebrando? Lembra aí de uma lei que diz que não pode cuspir no chão? Lembra? Não pode fazer barro no sábado, tem isso na Bíblia? Por isso que nós vivemos somente as Escrituras. Irmãos, existe um livro, um compêndio da lei, que é chamado de Mishnah. São 37 coisas que não podem fazer no sábado. Olha isso, irmãos. Tem os 10 mandamentos, mas tem um outro livro com 37 leis específicas do que não pode ser feito no sábado. Sabe qual era uma dessas leis? Sabe? Sabe, Gilson? Não podia fazer barro no sábado. Jesus contrariou a lei porque Jesus fez barro quando ele cuspiu no chão. É isso que eles estão atacando Jesus. Jesus não é Deus porque ele cuspiu no chão e ele fez barro. Irmão, você já percebeu como que existem costumes que tomam roupagem maior do que as Escrituras? E como no dia de hoje, irmão, século 21, tá? Existem pessoas que estão presas a costumes que não têm amparo bíblico. E eles vivem esse costume como se fossem verdade. Estão presos à sua religiosidade, como se aquilo fosse verdade.
Irmãos, imagine isso. Eu fico pasmo. Um homem não pode ser curado, porque você não pode cuspir no chão e fazer barro no sábado. Mas você já reparou que muitas vezes, irmãos, nós também estamos cegos dessa maneira? Hein? Quer ver? Chegou à nossa igreja uma ex-prostituta, agora ela é uma serva do Senhor. Fala a verdade aqui, olha para mim. Como você receberia essa mulher aqui na igreja? Como que nós receberíamos? Vou piorar a situação. Um homem viveu há 40 anos um jugo de uma relação homoafetiva. E agora ele foi liberto pelo sangue de Jesus. Como que nós receberíamos essa pessoa na nossa igreja? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo alguém que se diz ser, eu estou dizendo alguém que foi transformado, mas nós temos os nossos pré-conceitos. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos cegos e nós não conseguimos ver o que Jesus pode fazer. Ou o Rubens veio para a igreja, a gente fala assim, o Rubens, isso aí não vale nada. Ele tem interesses, ele não está na igreja à toa. Nós somos legalistas. Mas olha a continuação do texto. Olhe comigo os versos 24 a 34. Acompanhe por favor a leitura na sua Bíblia. O texto nos diz assim, porque agora nós vamos ver que além de abrir os olhos físicos, Jesus também abre os olhos espirituais. Versos 24 a 34 diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele está dizendo assim aqui, dá glória a Deus, não a este homem. E olha o que eles concluem. Esse homem é pecador. Você já viu quando a pessoa não tem argumento? Você já percebeu isso? Quando alguém não tem argumento, ela começa a querer impor autoridade. Isso é falácia. É uma falácia de apelo à autoridade. Não, você não vai dar glória a esse homem, porque nós somos os líderes. Eu estou dizendo para você, você não faz isso. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Você chega para mim e pergunta assim, pastor, eu posso fazer isso? Só que a Bíblia não te proíbe de fazer isso. E eu chego para você e falo assim, você não pode fazer. Mas por quê, pastor? Porque eu estou mandando. Ué, isso é resposta? Isso não é resposta. Então eles apelam à autoridade. Olha o verso 25, ele diz assim, ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí ele está bravo, tá, irmãos? Agora esse homem fica bravo com esses homens. E ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então ele está dizendo a eles, aí, vocês estão querendo saber demais, eu já falei com vocês. Eu acho que vocês querem ser discípulos dele também. Verso 28. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Eles sabiam de onde ele era, irmãos. Não é verdade? Eles já haviam dito lá no capítulo anterior que daquele lugar não vinha profeta. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Verso 30. Perguntaram-lhe os homens, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são de Jerusalém. Vocês são do Sinédrio. Por que vocês não me abriram os olhos? Imagine se ele fosse de Jerusalém. O que ele faria? É isso que ele está dizendo. Verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Irmãos, esse homem está pregando para eles. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo,
jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Este homem, mais uma vez, ele é colocado contra a parede e agora ele estoura. E agora ele vai fazer um sermãozinho de 2 pontos, irmãos. Sermãozinho pequeno, simples. E lembre do que Paulo disse: a loucura da pregação. Para eles loucura, para nós poder de Deus. Irmãos, e ele faz um sermãozinho de 2 pontos. Em primeiro lugar, ele diz assim: Deus não atende pecadores. Deus não atende pecadores. Eu era cego, eu estou vendo. Deus não atende pecadores. Este homem não é como eu, este homem não é como vocês. Este homem é diferente. Olhe comigo o segundo ponto, então. Ele diz assim, ele apela para a lógica. Só para você ter uma ideia, curiosidade, você pode ir em todos os escritos romanos antigos, em todos os livros que foram escritos antes do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vê ressurreição, verdade. No Antigo Testamento nós vemos cura, mas nenhum lugar das Escrituras, e nem nos livros históricos, nem nos livros místicos, há um relato antigo de que alguém tenha sido curado quando cego de nascença. E ele traz isso, ele traz essa informação. E qual é a conclusão do sermão então? Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí agora os judeus, não tendo o que falar, primeiro eles imporam a autoridade, falácia do apelo à autoridade. Agora eles usam uma outra falácia, que nós chamamos na argumentação de falácia ad hominem. Você já ouviu isso? Mas você já fez. Você está discutindo com alguém, aquele cara te quebra no argumento, você não tem o que falar. Aí você vai e fala assim: mas você nem crente não é, você não vale nada. Você ataca a pessoa e não ataca o argumento. Este homem era um simples ex-cego, mas ele calou os doutores da lei. Com o quê? Com o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não precisa de linguagem de sabedoria. O Evangelho não precisa explicar a racionalidade humana. O Evangelho aponta à realidade de quem Jesus é. Jesus é o Salvador das nossas vidas. O que este homem está dizendo é o seguinte: vocês estão cegos. Vocês não querem ver o que está debaixo dos seus olhos. Vocês querem a todo custo negar uma realidade que é clara como a luz do dia. E talvez, irmãos, isso está sendo realidade na sua vida. Está claro diante dos seus olhos, como o sol do meio-dia, que Jesus é o Deus e o único que pode saciar o vazio mais profundo da sua alma. Está claro como a luz do dia, que todos os prazeres que você tem buscado não têm satisfeito o seu coração. Está claro como a luz do dia, que Jesus é a resposta aos questionamentos mais profundos da sua alma. Mas você não quer ver o que está claro diante dos seus olhos. E agora então nós vemos um resultado lógico. Vamos ler juntos 35 a 41? Porque agora Jesus, a luz do mundo, é adorado por este cego. Vamos juntos? Verso 35 a 41. Ouvindo Jesus, Jesus lhe disse: já o tens visto, e é eu que falo contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe:
Acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, e agora então nós vemos que Jesus vai ao encontro do cego. E agora Jesus se apresenta àquele homem. Aquele homem que havia dito que Jesus era o homem que o havia curado. Aquele que havia dito que Jesus era Deus. Aquele que havia dito que Jesus é o Filho de Deus, confirmando aquela profecia de Daniel, em que o Filho do homem, que ele era o Filho do homem, que ele está diante do ancião e é lhe dado toda a autoridade e todo o poder. Agora este homem, ele reconhece claramente, como a luz do dia, que Jesus é o objeto da nossa adoração. Irmãos, o fim pelo qual nós existimos é adorar a Deus. E isso aqui é muito forte. Quando um judeu, ele se rende diante desse Deus, e ele o adora, ele está dizendo, ele é o Messias, porque ele foi ensinado. Ele só pode adorar ao Deus verdadeiro. E agora então ele se coloca diante desse Deus, em adoração, em reconhecimento. De fato, o Messias está aqui. O Senhor da minha vida está aqui. Meus irmãos, mas é triste notar algo, porque o mesmo evangelho que é salvador, ele também condena o pecador. Olhe comigo o verso 39, ele diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. De quem que ele está falando, irmãos? Dos doutores da lei, dos bons, daqueles que eram muito maiores do que a mulher adúltera, daqueles que eram muito maiores do que a mulher samaritana, daqueles que eram muito maior do que aquele homem no tanque de Betesda, do que esses que são muito maiores do que este cego de nascença. Jesus está dizendo que o mesmo evangelho que salva, ele condena o pecador. E estes homens agora então perguntam, você está dizendo que nós somos cegos, Jesus? É isso que você está dizendo? Os fariseus o questionam. E ele está dizendo assim, melhor que fossem cegos. Porque agora, porque você falou que viu, agora você está condenado. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Uma vez que nós sabemos que Jesus é Deus, está claro diante de nós. Uma vez que nós entendemos que Jesus é o Salvador, está claro diante de nós. O resultado lógico é nós nos rendemos a Ele em adoração. Se eu não me rendo a Ele em adoração, este evangelho vai ser condenador para a minha vida. E eu acho interessante, irmãos, porque aqui nós vemos uma conversão. E o processo dessa conversão, olha para você ver. Primeiro, no verso 11, ele disse que Jesus era um homem. No verso 17, ele disse que Jesus era um profeta. No verso 33, ele disse que Jesus era um homem de Deus, o Filho do homem. No verso 38, desculpe, irmãos, verso 33, o Filho de Deus. No verso 38, o Filho do homem. E finalmente ele diz, ele é Deus. A conversão é um processo. Em alguns pode ser mais lento, em outros pode ser mais rápido. Esse é um processo. Pode perceber que isso aconteceu com a maioria de nós. Nós nascemos na igreja. Nós fomos aprendendo desde a nossa mais nova idade. E um dia nós entendemos o evangelho. Não, esse Deus dos meus pais, ele é o meu Deus também. Isso pode acontecer com irmãos que visitam a igreja. Eles vão visitando, mas um dia os olhos são abertos e eles falam, de fato Jesus é Deus e eu o adoro. Graças a Deus que Jesus, ele agiu com salvação em nossas vidas. Eu gostaria de concluir esse sermão trazendo para nós então algumas verdades. E a primeira coisa, irmãos, que nós vemos então, e lembre-se disso, o que Jesus quer nos mostrar por meio desse milagre, é que o mundo está em trevas, como esse cego de nascença.
Existem pessoas que botam a sua esperança no mundo, na política. Irmãos, esse mundo, ele está perdido, ele está em trevas. E qual é a solução para esse mundo? A solução é Jesus, que pode, por meio da sua luz, por meio da sua salvação, transformar pessoas. E talvez você ainda está se perguntando, mas pastor, Jesus, quando ele cospe naquele chão, a intenção dele era apenas contrariar um dos 37 aspectos da Mexilá? Não. Lembre que aqui Jesus está indo muito mais a fundo. Jesus está trazendo à memória Gênesis 12, que ele cria o homem do pó da terra. Quando ele cospe naquele chão, ele faz aquele lodo, daquele pó da terra, ele está dizendo para nós assim: eu crio as córneas deste homem, eu crio o globo ocular deste homem, eu posso fazer todas as coisas, porque eu sou Criador. Lembra do sermão do Tiago de ontem? Sem combinar, tá, irmãos? Mas é a mesma aplicação. Quando Jesus manda aquele cego para se lavar no tanque de Siloé, ele está trazendo à memória o que o profeta, qual profeta? De ontem? Eliseu. O profeta Eliseu fez com Naamã, quando manda Naamã se lavar no rio Jordão 7 vezes, e Naamã volta curado. Viu como que nada é à toa? O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou o Deus que curou Naamã. Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que pode salvar a sua vida. Esse é o nosso. Ou talvez você ore assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu veja a maravilhosa graça de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas a maior de todas elas, ó Deus, que nós queremos agradecer, é a maravilhosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, tire de nós todo o legalismo que nos faz achar melhor do que os outros. Tire de nós todas as crenças erradas que não são fundamentadas por Tua palavra. Mas tire de nós também, ó Deus, a cegueira espiritual que não nos deixa reconhecer a grande verdade de quem Jesus é. Transforme-nos, ó Deus, converta-nos, dê-nos um novo direcionamento. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.